Então, cada vez mais, o mundo digital, o mundo das redes sociais, exige decodificação, decifração. O que é o mundo dos algoritmos? Né? O que é, por exemplo, pesquisador, nós, quando eu me vejo, eu entro naquele inferno da rolagem. E o algoritmo está me mandando ver coisas que eu não tenho tempo para ver. Mas eu me fascino por aquilo, porque o algoritmo já entendeu que eu gosto daquilo. Né? Então, isso é uma certa captura do nosso desejo, isso é também uma atenuação da nossa capacidade de agir livre e reflexivamente. Então, a gente tem que, não é que tem que lutar contra isso, tem que agir de maneira consciente em relação a isso. Então, há um grande desafio cultural, mas também educativo. Então, nesse sentido, talvez eu faça uma fala aqui muito mais para educadores que todos nós somos e educadoras que todos nós somos nesse diálogo com a juventude. Então, eu queria, em primeiro lugar, um pouco combater essa ideia de nativo e nativa digital. Aliás, tem uma questão de gênero aí, né? Ninguém fala nativa digital, fala nativo digital. Mas os dois estão, do meu ponto de vista, são problemáticos. Né? E sobre isso eu queria conversar. Por quê? Essa noção de nativo digital não traz dois desafios que são tremendos, que é o desafio da reflexividade, de viver num mundo de complexidade e de profunda desigualdade, e a própria noção de desigualdade. Né? Quando eu falo nativo digital, parece que todos têm acesso, e a gente sabe, e não vamos repisar isso aqui, que já foi tão bem falado, né, em nossos países, como é difícil o acesso, e qual é o papel também que sociedades e governos jogam para reduzir essas hierarquias. Então, eu vou agora, dito isso, que eu sou um improvisador de marca maior, e eu vou me perder e daqui a pouco ela vai estar me cobrando aqui. Eu vou ler alguns textos, volta e meia, levanta a cabeça e a gente conversa. Antes que eu esqueça, em 2015, aí eu fiz muitos caminhos para chegar até aqui. Né? Esse tema é de uma complexidade, é de uma abertura enorme. E eu pensei até falar um pouco de um documentário que nós fizemos, eu já deixo aqui, quem quiser assistir, chama-se Uma Escola entre Redes Sociais. Nós passamos um bom tempo numa escola no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, tentando perceber como é que a escola, a comunidade escolar, lida com as redes sociais. Isso era 2015, o Facebook estava vivo ainda. Bom, isso é um outro debate, enfim. Mas, em linhas gerais, não vou falar do documentário, que ele está no YouTube. Professoras se sentem muito sozinhos para lidar com esse fenômeno. Não há um projeto político-pedagógico, não há uma discussão coletiva, não há nem orientação sobre isso, como lidar com isso. Então, tem um professor que entra em pânico com as redes sociais e se fecha. Tem a professora que quer ser jovem e fica um pouco até ridículo, o professor, a professora querendo falar a linguagem do jovem. E, às vezes, querem didatizar as redes sociais, que é um espaço de liberdade, né, de encontro, de construção de si e também do coletivo. E aí a escola, com aquele velho vício de escolarizar tudo, né, cria um problema. E os jovens reagem a isso. Então, há jovens que criam um perfil da rede social só para falar com o professor, com a professora, e um perfil para ele ser quem ele realmente é. Então, assim, o filme trata um pouco dessas questões. Eu pensei em falar mais sobre ele, mas eu não vou falar, não. Já dei a minha dica. Então, eu vou ler aqui. Sempre que indagamos jovens sobre os mais diferentes aspectos que envolvem suas vidas, aprofundamos o conhecimento sobre realidades que buscamos transformar. Ao se elaborar políticas públicas em diálogo com jovens, avançamos na construção de redes de proteção para os mais vulneráveis e na criação de espaços públicos participativos de encontro e diálogo. É nesta perspectiva que encaro este nosso momento de diálogo neste 13º Seminário Internacional Biblioteca Viva. Espero contribuir para refinar nossa capacidade de escuta, compreensão e diálogo com os jovens e as juventudes de nossas cidades. Em que momento? No momento da maior gravidade, onde a democracia brasileira está ameaçada. E eu não vou falar mais sobre isso, porque vocês sabem do que eu estou falando. E se quiserem, no diálogo, a gente volta a falar sobre esse assunto. E alguém falou em urna aqui ainda agora, eu fiquei até assustado. Eu também dei um salto enorme, eu fiz uma digressão sobre a pandemia, porque você tem toda a razão, a pandemia ainda está aí, você está de máscara. Eu só tirei máscara agora, fiquei feliz da vida. E ela não está aí ainda como estava, mas ela ainda está aí, percebe? E no debate educacional, eu queria chamar a atenção de algo para o diálogo, que é uma reiterada afirmação de que a pandemia foi um desastre
Claro, é uma pandemia, não é uma festa, não é um carnaval. Para os jovens e para as jovens, porque perderam conteúdos. E agora vão correr para recuperar conteúdo. Os efeitos dessa correria já estão se dando, né, em crise de ansiedade coletivas em adolescentes em nossas escolas. E não se faz a pergunta que me parece fundamental. Nada contra repor conteúdo. Eu sou professor, é importantíssimo. Nós temos coisas a entregar para os jovens, dialogar com eles. Mas uma pergunta que não se faz, é uma pergunta existencial, o que você, jovem, fez com aquilo que a pandemia fez com você? Como você superou esse momento? Que aprendizagens você teve? Que coletivos você constituiu na pandemia? Que novo mundo você conseguiu vislumbrar nesse momento tão difícil da humanidade? E essa é uma pergunta que precisa reconhecer a autonomia do jovem e da jovem. Precisa reconhecer que ele não foi apenas vítima da pandemia, como nós não fomos. Nós estamos aqui, né, reimaginando o futuro junto. Então, essa pergunta me parece fundamental, não só nas escolas, mas também nas bibliotecas, em todos os centros culturais. O que você fez com aquilo que a pandemia fez com você? Né?